E aí, galera, beleza? Hoje no Fala Dé, a gente vai conversar com um cara que eu sou mega fã. Ele foi atleta olímpico, foi chefe da equipe de triatlon nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, formado em engenharia mecânica, com certeza, nada a ver com esporte, e fundou a Barcelos Esportes em 95. 95, exatamente. 95, tá sabendo mais do que eu. Eu estudei, né, pra conversar com um cara desse, a gente tem que dar ali uma estudadinha. Onde a gente está hoje para conhecer um pouco da vida do Armando Barcelos e, claro, que eu não sou boa nem nada, também pegar algumas dicas para nós, atletas amadores. Com certeza, vamos nós. Armando, muito obrigada por aceitar o convite, carinho, show de bola. Participar do Fala Dé. Conta pra gente como que começou o seu contato com o esporte. Pois é, cara, eu sou o patinho feio, né, dessa questão do esporte. Com mais ou menos 15 anos de idade, 14 anos para 15, eu tinha vergonha de sair na rua, de tão tímido que eu era, né? Então eu morava num prédio, enfim. Aí tava naquela época, né, da vaidade dos garotos, né, de adolescente, de ficar com um corpo legal, eu era gordinho, baixinho, gordinho. E aí eu falei, não, cara, tinha uma piscina do lado de onde eu morava, né? Tinha um clube ali do lado. E eu me inscrevi lá na natação e comecei a fazer a coisa meio que de hobby mesmo, só para questão de se corpo. Exercitar. E eu também tinha um problema de bronquite, né? Então aquilo me ajudou um pouco, me sentia bem nadando. Mas desde cedo eu tinha comigo dessa questão da superação, né? E uma das coisas, cara, que me motivou demais, eu percebi desde cedo, né, que o esporte depende só de você, né? Ele, obviamente, depois eu enxerguei de uma outra forma, mas naquele momento eu enxerguei que dependia de mim, porque eu era muito de casa, né? Meus avós eram super protetores, meus pais também, então tudo que eu precisava, na verdade, eu tinha. Não era uma pessoa rica, mas tinha um conforto, aquela família super protetora. E quando eu entrei no esporte, eu enxerguei que ali não, cara, ali dependia de mim, entendeu? E isso foi talvez o que tenha mais me seduzido inicialmente no esporte. Essa superação ia depender 100% de mim, e foi o que aconteceu, né? Eu comecei a me dedicar, aprendi a nadar com 15 anos de idade, que é praticamente um vovô já, né? O pessoal tá parando de nadar aos 15, eu comecei a aprender aos 15. Para quem entende de natação aí, eu competi nos 100 livre, né? Foi a minha primeira competição de natação, eu competi, fiz 1,29 nos 100 livre, saindo de cima, numa piscina de 25, quer dizer... Eu acho que nem num aquecimento hoje, se bobear, eu faço um tempo tão ruim. Ah, tudo bem, mano. Você começou com 15 anos, não? 15 anos de idade. Eu comecei a aprender a nadar tem 6 meses. Então tá bom. Então a gente não, tranquilo. Não, mas eu digo, naquela época, assim, hoje, para você entender como é que a coisa evoluiu. 1 ano depois, né, que eu tinha nadado, já consegui fazer um tempo bem melhor, fiz 59 segundos. Então, assim, realmente a coisa fluiu, né, no esporte para mim. Eu me encontrei dentro desse ambiente. E o triatlon? Como que você deu esse start? Como que você se aproximou do pedal e da corrida? Qual foi a ordem aí? Depois da natação veio a corrida? Como é que foi? O negócio foi o seguinte, né? Quando teve o primeiro triatlon, na minha cabeça, eu já era triatleta, né? Por quê? Eu ia pedalando para natação, quer dizer, pedalava 1 quilômetro, né? Aí chegava lá, nadava 8.000, 6.000, que é o que a gente tem na natação, e antes disso, a gente corria de 3 a 4 quilômetros antes de começar a nadar. Falei, tô treinado, tô garoto, vou ganhar a prova. E, obviamente, nada disso, né, cara? Eu pedalava 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar para casa. Mas eu já achava que, por conta disso, eu já podia, né, ter uma vantagem. E aí eu me inscrevi na prova de triatlon, que teve no Aterro do Flamengo, dia 13 de maio de 1983. Foi a primeira prova que eu competi. 17 anos. Eu tinha 17 anos, exatamente. E aí eu ganhei minha categoria, né, de 15 a 19 anos. Aí eu ganhei minha categoria, fiquei super motivado, aquele negócio, era um pereba na natação. Fui pro triatlo, ganhei a categoria, falei, minha filha, é aqui que eu vou ficar. Aí foi ali que começou. Esse pereba, campeão olímpico. Não, cara, mas aí foi lá na frente, né, essa questão foi bem mais lá na frente. E aí a coisa foi desenrolando, né, cara, comecei a fazer triatlo, fui o melhor da minha cidade, depois comecei a ser melhor do meu estado, aí fui o melhor... Você participou de mais de 500 provas na sua carreira. Somando tudo, né? Entre corridas rústicas, provas de natação, de triatlon, de aquatlon, duatlon. E você tem títulos importantíssimos. Sim. Fala alguns. Um pouquinho deles pra gente. Pois eu cara. até anotei aqui, pessoal, porque são tantos, porque não dá pra decorar, não. Você, inclusive, participou do Ironman em Kona, certo? Onde apenas atletas com índices conquistados são merecedores de ir pra Kona. É bem difícil de ir pra lá, é bem difícil. Como é que foi isso, Armando? Então, cara, assim, eu sempre tive uma dualidade dentro do triatlon, né? Porque eu comecei dentro do esporte de longa duração, que é o Ironman,
né, que todo mundo conhece. E em 1996 anunciaram que ia ter as Olimpíadas, né, que seria em Sydney. Eu falei, eu quero ir. E aí eu, abandonei a minha carreira de triatleta de longa distância para me focar na triatleta de distância olímpica. Então assim, cara, eu fiz ao contrário. Foi como se um maratonista começasse a correr uma prova de 3.000 metros. Me explica essa distância, porque eu realmente então, não sei. Então vamos lá, o Ironman, ele nada 3.800 metros, né, pedala 180 quilômetros e corre 42, que é uma maratona. Então essa prova ela compreende, na média das pessoas, elas compreendem entre 10 e 11 horas. Né? O pessoal mais treinado consegue fazer nessa faixa de tempo. E ela tem um limite de até 17 horas. Até 17 horas. Eu completei no Havaí em 8,59. Naquela época eu fui 16º geral, naquela época. Pois é. Aí logo depois eu fiz ao contrário, né? Eu abandonei a minha carreira de longa distância e comecei a treinar para as distâncias olímpicas. E assim, aí eu me pergunto, qual que é mais difícil? Cara, tudo é difícil. Mas a distância olímpica, como é que ela funciona? Ela é 1.500 metros nadando, é mais ou menos 1/4 do Ironman, né? Tirando a natação que é um pouco menos. Foi mais difícil? Muito mais, cara. Como assim? Porque assim, as pessoas têm a impressão, né? Porque se eu falo pra você assim, eu pedalei 200 km, você fala, Agora, pedalei 10 km a 47 de média. Você fala. Sim. As pessoas não têm essa noção. Sim, Então, você está entendendo? Entendi. O 10 km a 47 de média é muito mais difícil do que os 200 km. Porque por ser mais curto, você tem que ter uma explosão maior. Você tem que ter um condicionamento para suportar aquele nível de esforço muito maior do que simplesmente você cumprir a distância. Entendi. E o triatlo olímpico é isso. Entendeu? É você se expor ao seu máximo e melhorar o seu máximo. Não é melhorar... Eu dou a analogia do seguinte. Você fazer distância é você cavar um buraco raso e para o lado. É molinho de cavar. Você ganhar consistência numa prova de performance, onde você precisa desenvolver velocidade e ir cada vez mais rápido, é você cavar um buraco para o fundo. Chega uma hora que a mão não vai mais e cada vez que você cava, a areia é mais dura. Entendeu? Entendi. Aqui em cima a areia é molinha. Você vai cavando, beleza, mas vai chegando lá no fundo, vai ficando duro. E é o que acontece exatamente quando você treina para prova de curta distância. Como é que você se preparou para essas provas, Armando? Eu sempre treinei com alguém, né? Nessa época das Olimpíadas, eu treinei com o Ricardo Lugão, tinha um Pedrinho que me ajudava também. Já quando era o Ironman, era o Marcelo Borges, que era o treinador da Fernanda também. A gente treinava muito junto, Fernanda, eu, Marquinhos, Ornelas. Era meio que a nossa família de suor ali, né? Porque não dá para treinar mais ou menos, né? Tem que treinar muito forte. Cara, eu acho assim, que a gente deu muita sorte em Niterói, porque a gente conseguiu fazer de forma natural o que hoje as pessoas pagam ou tentam fazer de forma profissional, que é um camp. A gente tinha um camp em Niterói, né? Porque nós morávamos em Niterói e treinávamos sério, né? Nós tínhamos uma seriedade muito grande em relação ao esporte, tanto eu quanto o Marquinhos quanto a Fernanda, e isso a gente conseguia arrastar outras pessoas que colaboravam para o nosso treino diário. Porque quando a gente está cansado, chega um fresquinho, aquele cara ajudava a gente a se esforçar mais. Então a gente tinha um camping natural, por isso que Niterói era considerado o celeiro aqui do Rio de Janeiro de triatletas. Porque a gente criou isso, talvez por sorte, ninguém programou isso. Hoje as pessoas tentam programar isso, só que por várias razões acaba não acontecendo. Sempre teve isso naturalmente. Vamos falar aqui de alguns dos seus títulos. Você participou da Olimpíada de Sydney, né? Sim. Você Ironman no Havaí. Sim. Eu fui 16º, né, colocado no Ironman do Havaí, que foi a melhor classificação, junto o Leandro também, acho que chegou a ter esse título também, mas a gente empatado ali, durante quase 16 ou 17 anos. Aí o Igor Amorelli agora foi 13º, né, depois de quase 20 e poucos anos. E parabéns aí pro Igor. O Igor tá arrebentando. Parabéns. O cara tá arrebentando. Vice-campeão no Pan-Americano. Isso, no campeonato Pan-Americano, isso. E pentacampeão carioca do triatlo. Aqui no Rio a gente tinha uma hegemonia. 91, 92, 93, 95, 96. Nossa, será que se a gente ligar um fiozinho assim, olha, as experiências pra gente? Eu acho que foi mais. Se eu não me engano, aqui eram 7. Eu não sei se tá homologado aí, mas enfim, não me importa. Não, porque aqui no Rio, cara, era meio que panela. A gente todo mundo competia um com o outro. Era meio que um treinão de luxo, entendeu? A gente já sabia, era meio carta marcada. O Marquinho, uma vez ele ganhava, outra vez eu ganhava, né? Tinha um Garzon também que fazia uma frente, né, lá no início. Agora me diz uma coisa, Armando. Muitas provas, muitos títulos, alguma lesão?
Muitas. Muito. Na verdade, eu devia ter feito medicina, né? Porque eu já seria um médico nato. Porque realmente, se eu somar os anos que eu fiquei parado por conta de lesão, eu chutaria aí uns 2 anos dentro dessa carreira. Muita Qual a coisa. grande lesão? Assim? Tive várias, né? A pubeite foi uma delas. Tive uma lesão na cabeça do fêmur aqui, que foi outra violentíssima. Canelite? Canelite foi outra que se arrastou no início da minha carreira, né? Durante quase 5 anos, até eu curar efetivamente, conseguir correr. Então, assim, foram algumas bem sérias, que realmente não me impediram de avançar um pouco mais rápido. Pensou em parar? Várias vezes. E várias. o que não te fez parar? Você sabe que eu não sei, cara? Mas, assim, o que não me fez parar foi a minha vontade de me superar, né? Mas essa é uma frase meio que todo mundo fala. Não, porque o esporte ele vicia, né? Quando a gente começa a prática da atividade Mas assim, sabe o que acontece, Dé? Eu não começo nenhum projeto na minha vida que seja para menos de 10 anos. Se for um projeto que eu estou começando, sabendo que eu vou terminar daqui a 2 anos, eu nem começo. Não começo. Então, você vê, a minha loja de Niterói tem 23 anos, eu tenho uma distribuidora de material esportivo que a gente importa e distribui para outras lojas, já tem 12 anos. Essa loja aqui que a gente começou já tem 5 anos. E agora a gente está começando uma empresa de eventos que está indo para o 3º ano. Então, assim, eu não começo nada, cara. Dentro da minha cabeça, se eu começo, é para ir além. Porque pedra que rola não cria limo. É uma boa frase. Tem que ter constância, entendeu? Armando, uma coisa que eu falo muito no Fala Dé é que o esporte traz amigos e aproxima família. A sua esposa, a Karen, Sim. também é triatleta. Tem que ser. E a pequenininha tá aí também, vai escolher a modalidade. Mas vai ter que fazer esporte. É obrigação. Lá em casa tem que estudar e fazer esporte. Porque é muito gostoso isso, né? Quando a gente tem a prática da atividade física, Sim. que a gente tem ali os nossos amigos juntos. Eu tenho uma teoria que diz o seguinte, cara, você é tão amigo de uma pessoa pelo tempo que você passa, ou sofrendo com ela, ou se divertindo com ela. No caso do esporte, os dois casam, né? Porque, na verdade, a gente tem um sofrimento gostoso, né? Que o esporte é isso. E é verdade, né? Quando você passa por adversidades com pessoas do seu lado, assim, eu ficava mais tempo, né? Com Fernando e Marquinhos do que com a minha família naquela época, né, que a gente treinava uma média de 8 horas por dia, 7 horas, 8 horas todo dia. Levando-se em conta que existiam mais os translados, né, e a gente dormia de 8 a 9 horas por dia, que dormia de tarde, eu ficava mais tempo com eles ali do que efetivamente dentro de casa. Então isso fez uma união, obviamente, muito grande. Marquinhos hoje é meu irmão, né? Não importa o quanto ele está morando em Portugal hoje, mas assim, a gente é muito próximo ainda. Eu fico 5 anos sem ver ele. Eu converso com ele aqui e parece que a gente está já junto há tanto tempo. Então não faz diferença. A alma não se distancia. Não. Né? A Fernanda também, tem o Dolabella, que foi também um grande amigo, Alexandre Ribeiro, Virgílio, enfim, tem uma gama de amigos de verdade aí que eu posso contar. Que eu não gosto nem de falar nome, que a gente acaba sendo injusto, né? Tem outros aqui, sempre tem, cara. Sempre tem gente aqui que a gente deixa de falar, mas realmente isso é verdade. Armando, você é um cara, eu falo muito por mim, né? Quando a gente se conheceu, eu falei, uau, Armando Barcelos. Né? Porque quem gosta do esporte e conhece a sua história, sabe o quanto é difícil chegar aonde você chegou. Tem que ter muita dedicação, né? Sim. Tem que ter muito foco, muita disciplina. Para essa galera aí que está começando, como eu, que sou amadora da amadora, tô aí com meus 43 anos e tenho como um objetivo fazer uma prova do Ironman até os meus 50. É um bom objetivo. Né? Estou com uma distância razoável para treino. Tem. Vamos lá, vamos tentar. Nem precisa disso tudo, mas vamos lá. Qual a grande dica que você dá? Cara, a grande dica que eu dou é o seguinte: parece que o triatlon é um esporte individual, mas não é, né? O que eu falei no início, que era um esporte individual, e não é. Eu acho que a minha grande sacada, né, que me fez, talvez até me diferenciar dos outros que estavam comigo, foi em perceber desde cedo que se eu não fizesse as pessoas que estavam em torno de mim torcerem por mim, eu estava no caminho errado. Cara, isso faz toda a diferença, né? Porque você passa a tratar todo mundo bem e as pessoas te devolvem isso de alguma forma. E são aquelas pessoas que você menos imagina que vai te ajudar. É a energia que vai fluindo. Cara, né? É impressionante. Então eu sempre tive isso muito forte em mim, né, de tratar todas as pessoas em volta de mim como a minha equipe. Era a minha massagista, era o meu treinador, eram as pessoas que estavam ali na recepção da academia,
os meus amigos em volta de mim, então isso sempre fluiu muito bem. Vai acontecendo. E foi um diferencial, cara, foi um diferencial. Agora, diferencial mesmo, eu acho que foi a natação. Porque, gente, nadar é muito difícil. E é muito difícil. É muito difícil nadar. Nadar no mar, então, quando você olha aquele gigante na sua frente, você fala, nossa, eu vou ter que nadar nisso daí. Não dá. Porque não tem borda. Mas nadar é igual a balé, cara. Porque você depois te aprende depois de velho. Porque velho, quando eu falo assim, se você aprender a nadar depois de 15 anos, você já é velho. Eu era velho pra nadar. Né? Mas você começou pela natação. Mas assim, quando eu comecei a nadar, os meus primeiros momentos da natação dentro de uma equipe eram com garotos de 6, 7 anos de idade, que eu comecei a nadar com eles de igual para igual, eu com 15, eles com 6, 7. E aí a coisa foi melhorando, aí eu fui promovido para a turma de 8, 9. E aí começou a ficar mais duro o negócio, porque eu tinha que fazer força, porque os garotos de 8, 9 já nadavam melhor. Quando eu fui para a equipe da galera mais velha mesmo, dos mais, cara, eu era o último da rabeta, assim, o meu primeiro treino lá, eu cheguei em casa quase pro hospital. E assim a coisa foi andando, entendeu? Foi muito intenso pra mim. Mas a natação, assim, pelo que eu tenho conversado com a galera, né, que tá aí iniciando no triatlo, a natação ela é um divisor das águas, né? Você acha que isso facilitou pra você? Olha, cara, ter começado pela natação? Não, facilitou porque a disciplina que você adquire com o esporte natação talvez seja um pouco diferente dos outros esportes, né? Porque a natação, não que ela seja mais difícil, mas é que ela tem uma disciplina maior em termos de horário. Você tem que chegar às 5h30 da manhã, às 5h30 da tarde, são 2 horários por dia. Os outros esportes normalmente você treina um só. Na natação eu tinha que fazer 5h30 da manhã, 5h30 da tarde, mais a musculação. Então, aquilo foi um negócio muito rápido, né? Você sair do sedentarismo e cair numa vida dessa, nossa, foi um baque muito grande. Aquilo me doutrinou de uma forma muito especial. E a minha sorte é que eu fazia musculação com o Cláudio, né, que foi meu primeiro treinador. E ele era dono da academia que eu malhava. E aí a coisa começou a acontecer dessa forma. Ele foi meu primeiro técnico de natação, Cláudio Morgado. De natação e de triatlo, né? E aí tudo começou a partir daí. E aí a coisa foi andando e foi andando para frente. Mas assim, voltando à questão do começo, né, do esporte, você começar pela natação é muito importante porque tecnicamente é o mais difícil. Não que ele seja o mais difícil fisicamente, mas tecnicamente ele é o mais difícil. Então, ajuda, realmente ajuda. Pra você ver, eu era um pereba como nadador e era um bom nadador como triatleta. Entendeu? Então, a grande dica aí pra galera... começa com a natação. Que tá iniciando começa com a natação. Aí no projeto. Começa com a natação até porque, cara, existe o custo da bicicleta. Né? A bicicleta é custosa, um tênis custa R$500, sei lá, um óculos de natação R$100, agora uma bicicleta não é barato. Então se você quer começar a fazer triatlon, cara, começa fazendo aquatlon, né, que é natação, corrida, para depois inserir a bicicleta, se é que vai encaixar na sua vida, e aí você deslancha de vez. E para quem quer saber como comprar a sua primeira bike, dá uma navegada aí na página. Oi. Que tem aquele papo lá com o Júnior, que é da equipe do Armando Barcelos, que está explicando para todos nós como que a gente tem que fazer para a gente não ser enrolado e ter a bicicleta toda ajustada para uma melhor performance. Beleza? Dá uma navegada aí, que vocês vão encontrar. E aí, entrando já nesse assunto de bike, Armando, uma conversa que eu acabei não tendo com os meninos quando eu estive aqui é sobre bike fit. Qual a importância da gente fazer um bike fit? Ajuda na performance? Como que é isso? É assim, quando você não, porque você é mulher, mas quando uma pessoa, um homem, vai comprar um terno, ele compra o terno e eu faço a bainha. Entendeu? Eu boto o terno na medida que ele precisa para ficar dentro de um padrão. A bicicleta é a mesma coisa, entendeu? A bicicleta tem N regulagens dentro da bicicleta, inclusive o tamanho da bicicleta. Então, essa regulagem, ela passa por várias premissas, né? Dependendo do esporte, se ele faz ciclismo, a regulagem é feita de uma forma. Se ele faz triatlon, essa regulagem é de outra forma. Se ele quer performance, a regulagem é de uma forma. Se ele quer conforto, é de outra forma. Com a mesma bike. Mesma coisa. Mesmo tudo. Então, se eu venho aqui hoje, assim, Armando, eu quero que você ajuste a minha bike para mim, para meus treinos, terças e quintas no aterro. É um ajuste. Depende. Treino de quê? De triatlon? Ou de ciclismo? Entendi. Depende. Treino de ciclismo ou de triatlon. Se você for treinar triatlon, a regulagem é de uma forma. Então, descubra o que
você quer fazer. Primeiro defina, né? Trace o alvo e aí passa aqui que a gente conversa. Porque então, é diferente. Ajustado de acordo com... Na verdade, o que é bike fit? Bike fit é a regulagem dos ângulos do seu corpo em relação à bicicleta, de acordo com o esporte que você vai fazer, respeitando as suas lesões, respeitando o seu passado esportivo, respeitando onde você quer chegar, respeitando o seu alongamento. Tem uma série de fatores que vai levar a gente a regular a bicicleta dentro do que a gente chama, são zonas de normalidade, né? O selim, ele não tem um ponto fixo. André, teu selim é X, não é isso. Ele é X mais ou menos uma variaçãozinha. Então, dentro daquela faixa é considerado normal. E aí, como é que eu sei se eu vou botar na faixa inferior ou na faixa superior? De acordo com a anamnese que a gente conversa e faz. Porque eu só consigo estabelecer esses padrões se eu consigo saber seus objetivos, suas lesões, seu alongamento, seu passado esportivo, entendeu? Tudo isso vai conspirar para que eu consiga ter um ajuste mais assertivo na hora de fazer. Ai, que máximo. Ou seja, não dá para ser nada de qualquer jeito. Dá para fazer de qualquer jeito, só não vai ter o mesmo resultado. Não vai ter o resultado de qualquer jeito. É diferente. Ou seja, não dá para treinar de qualquer jeito, não dá para ter uma bike de qualquer jeito, porque senão você vai ser um atleta de qualquer jeito, com certeza você vai ganhar algumas lesões aí. Vai. Certo? Então tenha foco, escolha a sua modalidade, porque não precisa ser um triatlon, né, Armando? Não, pode ser um ciclismo, enfim. Pode ser, movimente seu corpo. A dica é mexa-se. É isso aí, mexa-se. Movimente seu corpo, que eu tenho certeza que você vai ser infinitamente mais feliz. Vai mesmo. Ai, Armando, amei o nosso papo, muito Show de bola. obrigada. Gente, eu tô nervosa, acredito. Armando Barcelos no Fala Dé, que delícia. Legal. Deixa eu dar um beijo. Tá bom. Muito obrigada, obrigada Valeu. mesmo. Galera, dá uma navegada aí na página, porque tem Papo com Beto, que é o mecânico da Barcelos. Sim, feríssimo. Feríssimo. Tem um papo com o Júnior, que ensinou pra gente como que a gente deve fazer para escolher a nossa bike. E tem um papo com o Ed, que em breve aqui vai ter um curso de manutenção para as mulheres. Eu tô inscrita. E você? Um monte de beijos. O endereço do Barcelos Esporte vai estar aqui. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, dá uma navegada, entra lá no link que eu tenho certeza que vocês vão amar. Os profissionais são incríveis e o atleta, então, sem palavras. Beijos e até a próxima. Valeu, Adé. Valeu.